Boa noite, senhores. Espero que tenham tido um domingo muito agradável, tenham ido à missa e que Deus os abençoe. Eu queria rapidamente abordar um tópico, porque recentemente me buscaram, um jovem me buscou aí no privado, mas não é a primeira vez que jovens, geralmente homens, vêm me perguntar essa mesma coisa, que é a situação das mulheres, né, dentro do catolicismo. Né? Rapazes que se sentem inclinados à vida matrimonial, mas que têm um certo receio de permanecerem sozinhos, dada a falta de mulheres que estão dispostas a seguir a doutrina católica. Né? A insinuação aqui é de que a vasta maioria das mulheres vive uma vida pervertida ou são modernistas e etc. Né? E assim vai. Então, eu queria fazer alguns comentários sobre isso. Primeiro, para não ficar muito crítico da minha parte, eu vou concordar com esses jovens. De fato, a vasta maioria das mulheres se perderam. Né? Não que não haja salvação, sempre há. Né? Eu era um medíocre, ainda sou, mas a minha vida era muito pior e Deus foi capaz de me tirar da situação que eu estava, por exemplo. Né? Inclusive, tendo dito isso, vocês jovens têm que entender que eu não sou a melhor pessoa para dar conselhos de relacionamento. Né? Eu vivi uma vida deplorável, eu não sou casado. Se você quer conselhos sobre vida matrimonial, você deve perguntar ou a um padre, mas principalmente a pessoas que provaram, né, serem exemplos de um excelente matrimônio. Né? Pais de família que têm vários filhos de preferência, experiência. Né? Você pode tentar aprender sobre matrimônio pela Suma Teológica de São Tomás de Aquino, tentar ler os manuais aí católicos. Isso não se equivale de forma alguma à experiência real. Né? Você pode tentar aprender sobre mulheres em livros, até você se relacionar com uma, você não terá verdadeiramente conhecido uma mulher. Então não sou a pessoa correta para opinar sobre relacionamentos duradouros e católicos. Pelo contrário, se eu sou um bom exemplo, é do que você deve evitar. Tendo dito isso, com a minha experiência de vida, que de fato eu tenho, um pouco, né? Tendo visto tanta coisa, tendo morado em 3 países diferentes, eu posso falar aquilo que eu observo. Né? Tendo frequentado diversas paróquias, né? Por causa exatamente dessa quantidade de países, de cidades que eu já morei. Né? Então é verdade, sim, que como eu estava dizendo, que as mulheres estão muito corrompidas. Né? E Nossa Senhora já havia avisado isso, que a pureza, a virgindade, né? Em La Salette, se não me engano, mas em Fátima, seria basicamente erradicada. Né? As pessoas cairiam ao inferno, na sua vasta maioria, por pecados contra a castidade, contra a pureza. Né? Então, a nossa sociedade ela sexualizou as mulheres completamente, deixou os homens efeminados, né? Também masculinizou as mulheres. Então, o que eu tenho observado são mulheres que ou se vestem, e digo isso objetivamente, ainda que irrite muita gente, como prostitutas, se vestem e se comportam como prostitutas, e de certa forma isso é uma certa ofensa às prostitutas, pelo menos às prostitutas de, sei lá, 60 anos atrás, elas não se vestiam nem se comportavam dessa forma. Para pessoas como eu que já viveram na luxúria, você consegue claramente ver na expressão facial da vasta maioria das mulheres pura luxúria, né, pura impureza. Né, são pessoas que claramente estão ali para atacar, né, por assim dizer, sexualmente as pessoas. E mesmo no meio católico, né, a vaidade ela predomina, o tanto de pessoas que estão completamente apaixonadas pela sua própria beleza, né? E acham que tem. E no caso da mulher é complicado porque há um elemento do poder, né? Ela percebe que ela tem um controle, um poder enorme, né? Porque o sexo é algo extremamente poderoso, né?
a atração, então ela vê ali os rapazes babando, isso dá uma inflada no ego e é muito difícil de escapar disso, né? Então você vê jovens aí que estão completamente infatuadas com sua própria aparência, né? Então isso é algo real, né? A modéstia ela já não existe mais, você vê católicas que se vestem de forma completamente imodesta, né? Quando você vê isso numa igreja, é algo assim assustador, né? Deveriam inclusive ser negadas a comunhão, inclusive, né? Você não se aproxima do rei Jesus Cristo, nem de um rei terreno vestida inadequadamente, né? Mesma forma com o rapaz, né? Ir à missa de regata e, e bermuda é inadmissível, né? Então é verdade que há uma impureza, né? Quantas pessoas que são virgens hoje em dia, né? Depois dos seus 16 anos? Praticamente não existe mais, né? Quantas pessoas não viram pornografia, não tiveram a sua memória e a sua imaginação corrompidas? Praticamente ninguém, né? Nem mesmo as mulheres. Eu diria inclusive que as mulheres hoje em dia são mais impuras do que os homens em muitos aspectos. Estão começando a ficar, pelo menos principalmente nos países em que o feminismo está mais avançado, como aqui na Europa, etc., né? Então, ou elas estão vestidas como prostitutas ou estão vestidas como homens, né? De boné, calça, Adidas, né? Um moletom largo, parece um tomboy, como a gente chama aqui, né? Parece um menininho de 15 anos. Você vai ver é uma menina de 20 e poucos, né? Se vestindo igual um skatista. Então, de fato, a situação está muito difícil. Então, nesse aspecto, eu concordo com esses jovens que me buscam dizendo que, puxa, o que eu vou fazer? Não tem mulher boa. Por outro lado, isso é uma completa estupidez, né? Você realmente achar que não existem mulheres boas no mundo, você está, de certa forma, muito presunçoso. Porque, no mínimo, você está se achando melhor do que todas essas mulheres que você vê por aí. E aí entra o objetivo desse vídeo, que é o seguinte: antes de você começar a julgar, a querer já na sua tenra idade de, sei lá, 18 a 24 anos que seja, já querer estabelecer que a sua futura esposa terá que ser assim, assim assado, não poderá ter nenhum tipo de pecado, não poderá ter nenhum tipo de falta de virtude, etc. Você tem que olhar para o seu próprio umbigo. Você é santo? Você está buscando a santidade? Você não é viciado em pornografia? Você não tem dificuldades com masturbação? Você tem a hombridade necessária para ser um bom marido e um pai? Você está disposto a morrer por uma pessoa, pelos seus filhos? Você tem condições financeiras? Você é um indivíduo que tem habilidades manuais? Você é virtuoso? Você reza com frequência? Então, esse é o meu problema com esse tipo de pergunta. É porque você vê esses jovens querendo exigir praticamente uma princesa imaculada, perfeita, mas você é um príncipe, você é um São José para estar exigindo esse nível de santidade da mulher? Provavelmente não. Então é muito provável que você vai encontrar mulheres extremamente imperfeitas. Algumas não são de maldade. Às vezes uma mulher tem uma certa imodéstia, obviamente não uma modéstia grotesca, não porque ela tem luxúria necessariamente, mas porque ela foi indoctrinada a achar que essa roupa é normal, e talvez com um pouco de caridade, docilidade, ela venha a se vestir de outra forma. Nós temos os extremos também, mulheres que, por exemplo, no movimento tradicional que eu faço parte, que levam a coisa ao extremo, né? Levam a modéstia e começam a se vestir igual uma idosa de 90 anos, né? A menina, eu já vi meninas de 20 anos passando que eu achei que era uma velhinha passando. Aí eu fui ver, opa, não, é uma menina de 20 anos. Porque virou legalista, né? Vai para o outro extremo. É uma confusão muito generalizada, né? Então é óbvio que existem mulheres. Eu converso com pessoas frequentemente, né? Pessoas me buscam por questões aí, né, científicas ou filosóficas ou esse tipo de pergunta aleatória. E eu já conheci diversas mulheres, estão aí solteiras, excelentes, mulheres caridosas, que amam a Deus muito mais do que eu, e não encontram um marido porque os maridos potenciais são um bando de bundão, né? É esse outro problema, né? Quantas mulheres não estão aí, até em missa tridentina,
vão lá e os caras não fazem nada. São geralmente raquíticos, indivíduos sem hombridade nenhuma, acham que, né, a mulher tem que basicamente cair do céu para ele, que ele é um máximo, tá lá com o seu charuto, o seu suspensório e achando que, né, a coisa vai simplesmente acontecer, né? E não se aproximam da mulher, não cortejam, não são cavalheiros, né? Quantas vezes eu já não vi mulheres reclamando de eventos sociais entre católicos, os caras completamente grosseiros, nenhum se importa em oferecer alguma coisa para a mulher, buscar alguma coisa, uma taça de vinho para ela, ou arrumar um local para ela se sentar, nada, né? São um bando de troglodita que acha que porque decorou São Tomás de Aquino e sabe os erros do Vaticano II, que eles são excelentes maridos, né? Potenciais maridos, né? Então, olhemos primeiro para nós, né? Tiremos a trave do nosso olho para depois ficar julgando essas mulheres, né? É óbvio que eu não estou aqui dizendo que nós devemos fechar os olhos para os problemas, né? Mas é óbvio que existem diversas mulheres que estão aí à espera de um marido, né? E vocês estão dormindo no ponto, né? Estão aí agindo como idiotas, discutindo o Concílio de Trento e não viver no mundo, né? Então, não que tenha problema discutir o Concílio de Trento, né? Mas você entende onde eu quero chegar, né? Então, vamos deixar de ser fariseus, né? E focar em nós e encontrar uma pessoa imperfeita e os dois devem tentar alcançar a perfeição, né? Se ajudar para que ambos cheguem ao céu, né? Você não vai encontrar, dificilmente você vai encontrar alguém perfeito, né? Então você tem, como eu falei, por exemplo, na questão da castidade, que é o problema mais comum, você tem jovens que são viciados em masturbação e pornografia querendo uma mulher virgem intocada. Isso é um absurdo, né? É um absurdo. Inclusive, tem muitas mulheres que são virgens e não são puras. Não há necessidade nenhuma, não há bom, há geralmente uma relação, né? Se a mulher é virgem, há uma maior probabilidade que ela também tenha certa pureza de ação, mas não é necessário. Tem mulheres aí que estão aí no mundo e simplesmente não tiveram uma relação sexual, mas são tão impuras quanto algumas que tiveram, né? E você tem outras mulheres que não cometeram vários erros na vida e se converteram e hoje tem até a face se torna mais pura. A expressão facial, aquela luxúria que antes lá existia, ela some por causa da pureza. E ela recupera a virgindade, por assim dizer, uma virgindade espiritual. Por exemplo, Santa Maria Madalena, né, se tornou uma virgem. Ela não tinha a virgindade física, mas ao final da sua vida ela era virgem de espírito, de pureza, né? Inclusive há uma santa que me esqueço o nome, que Deus, inclusive, ela viveu uma vida, né, de muitos erros. E Deus diz que, né, quando ela se converte, ela vira uma monja, se não me engano, e se entrega totalmente a Deus, faz penitências seríssimas por anos e anos. Deus restaura até mesmo a virgindade física dela, pelo amor, portanto, que ela o serviu, né? Então, não basta ter só a virgindade física, tem que ter a virgindade espiritual, né? Então, isso certamente existe por aí, ainda que a pessoa tenha cometido muitos erros na vida. Então, sejam um pouco menos fariseus, foquem em si mesmos, se tornem maridos merecedores, São Josés, e vocês certamente encontrarão essas mulheres e saberão como abordá-las. E é isso que eu queria dizer. E se tem mais mulheres mais puras ou não na Miss Tridentina ou não, eu não acho que isso seja necessário. Conheço mulheres loucas na Miss Tridentina, mulheres que engravidaram fora de relação na Miss Tridentina, não é garantia de nada. E tem muitos homens loucos também na Miss Tridentina, mas isso falaremos em um outro vídeo. Então é isso. Pode ter certeza que Deus, em sua infinita bondade, Ele preparou desde a eternidade uma esposa para você, se você tem essa vocação. E dizer que não há mulheres para você é não confiar nessa providência divina. Então fiquem com Deus e até a próxima.